o comportamento dos outros não é a causa dos nossos sentimentos. Então o que o Pedro está fazendo não tem nada a ver com o que eu estou me sentindo? Eu me senti frustrada, mas isso não tem nada a ver com o que o Pedro fez? Tem a ver com quem, então? Se não tem a ver com o que o Pedro fez? Tem a ver com o terceiro componente, que é, dos pilares, é o pilar mais profundo da CNV, que é o da necessidade. Todos os sentimentos têm origem nas nossas necessidades. O que o outro fez, como disse o João antes, é o gatilho. É o gatilho que me permitiu enxergar que necessidade minha não estava sendo atendida. Mas era a minha necessidade. E que necessidade minha não atendida despertou esse sentimento meu de frustração naquela reunião? Qual seria a minha necessidade? Mostrar para o Pedro que eu sei mais que ele? Dá uma olhada na lista. Que necessidade minha poderia estar sendo desatendida naquele momento? Isso é estratégia. E as nossas diferenças vão estar nas estratégias. Nas necessidades, todos nos conectamos. Então, uma dica para saber o que é necessidade é saber se é de todo mundo. Todo mundo gosta de jiló? Ou todo mundo usa jiló para se alimentar? Todo mundo vai à praia para se divertir? Tem gente que não gosta de praia, vocês acreditam? Acredito. Eu costumo dizer que eu discordo da necessidade de se exercitar, porque para mim não é uma necessidade, mas sim, ela é uma necessidade humana. Ela é uma necessidade humana, claro que é, e é bem básica até. Mas, assim, é importante nós sabermos dar nome a isso. Uma dica é, a necessidade é aquilo que é de todo mundo. É de qualquer ser humano. E a causa do sentimento é a minha necessidade. O sentimento é só o sinalzinho que aparece no carro. Quando pisca, bomba, começa a piscar. É o sentimento. Mas qual é a necessidade do carro? É apagar a luz? Não. Qual é a necessidade? Combustível, né? Essa é a necessidade. Então, o sentimento é o alerta. Prestem atenção, vocês são um painel de carro. O sentimento vai ser, o alerta da necessidade que precisa ser atendida. Eu gosto muito dessa imagem do painel do carro, porque eu acho que plasma, assim, no imagético aquilo que é realmente o que propõe a CNV. Todo sentimento, ele é causado por uma necessidade, atendida ou não atendida. Quando a sua necessidade está atendida, o seu sentimento tende a ser de alegria, motivação, eu me sinto esperançosa, eu me sinto alegre, eu me sinto motivada, eu me sinto, que mais que eu poderia dizer assim, numa situação de plenitude, de atendimento de necessidade. Confiante. Prestigiado não é um sentimento. E confiante. Confiante, bem-humorada, amorosa, segura, aliviada, otimista, satisfeita, plena. Como você se sente quando as suas necessidades estão atendidas? Então, são sentimentos que vão estar desse lado da lista. E esses são alguns só, tá? Existem diversos outros, assim, tem cartas próprias para isso, sem fazer propaganda. Por exemplo, existe o jogo Grok, que é excelente. É esse jogo aqui. Eu acho até que a caixa parece que não, minha cachorra comeu a caixa.
Não, ele está em outra caixa, porque a minha cachorra comeu a caixa. Aí tem necessidade de matar a cachorra. Mas tem o jogo Grok, tem um jogo também do Instituto Pazes, que é muito bom e é nacional. O Grok é nacional, é da Colibri, né, também. Tem o Grok, tem o jogo do Instituto Pazes, tem o jogo do Luiz Pura Luz, é assim que se escreve mesmo, Luiz Pura Luz, se chama Jogo da Empatia. Para quem tiver interesse, né, assim, eventualmente em conhecer um pouco mais e até jogar com isso. Mas existem diversos nomes para sentimentos e para as necessidades humanas. Essa lista a gente faz para fins de exercício aqui e é uma lista que consolida, tá? Obras de CNV, como a do Marshall e diversas outras. O Marshall traz uma lista também no livro dele. E vocês encontram uma forma de colocar em PDF também no celular de vocês. É interessante só pontuar, né, que o sentimento também ele não é bom nem ruim, né? Acho que é interessante, o Márcio, quando traz esse livro sobre Tenente Propósito da Raiva, muitas vezes a gente pode trazer como, não fica esse sentimento, não, esse sentimento é muito ruim, ou a raiva é um sentimento ruim, ou não, mas ele mostra que o sentimento, porque ele fala, o sentimento ele apenas ele é o sentimento. E aí cada um vai dar o tom a esse sentimento que lhe fizer sentido. Então, não, a raiva é um sentimento bom ou ruim, pode ser bom, porque ela vai te movimentar a um outro lugar, a pensar em outras formas, a pensar em outras estratégias, né? De como atender aquela necessidade. Então é uma forma, gente, de pensar antes de tudo. Vocês veem que a CNV ela não é só um linguajar, ela é uma forma de pensar. E quando nós usamos essa rodinha para pensar em observação, sentimento, necessidade, falta um outro componente. Naquele meu exemplo, Pedro, ontem na reunião, enquanto eu estava falando da importância de nós divulgarmos a CNV na nossa instituição, você disse para nós pularmos para o próximo item da pauta, porque CNV era mimimi, era balela e não valia a pena. Eu me senti frustrada, me senti preocupada, porque para mim, poder me expressar e participar numa reunião é muito importante. O que aconteceu, como eu me senti, o que sustenta o meu sentimento, que necessidades minhas estavam sustentando a minha frustração. O que eu vou fazer com isso agora? Eu vou para o quarto componente, que é o pedido. O que eu quero pedir ao Pedro? Voltando um pouquinho à necessidade, a Cláudia Feitosa, a mesma que eu mencionei do mecanismo de constância, Flávia, desculpa, não é Cláudia, é Flávia Feitosa. Ela fala que a necessidade é diferente do embrulho feio com o qual a pessoa se expressa. Essa frase é sensacional, então vocês guardem para aplicar na vida. A cada vez que vocês verem uma pessoa se expressando e usando um embrulho feio, imaginem o que pode ter dentro desse embrulho. Procurem pensar qual necessidade não está sendo atendida para que aquela pessoa se expresse de maneira trágica. E Marshall tem uma outra expressão que para mim também é um dos guias da minha vida, que é: toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Que necessidade dele não estava sendo atendida que fez com que ele se expressasse dessa maneira? Então essa necessidade não necessariamente tem que ser algo que a gente conhece, que a gente tenha consciência dela. Às vezes eu tenho uma necessidade, mas nem eu sei que eu tenho uma necessidade, eu estou agindo de acordo com essa falta, sem saber que eu preciso disso. E sem tomar consciência. Interessantíssimo isso. Porque as necessidades elas existem para todos nós, no mundo. É tomar consciência do que é necessário. Quando eu começo a perceber, quando o Pedro está falando de maneira violenta, afinal, que necessidade dele que não está sendo atendida? Eu não sei em qual área vocês trabalham no MP,
É muito comum nós vermos isso na pessoa que pratica um crime, no adolescente que pratica um ato infracional. Aquela violência, muitas vezes cruel, causadora de tantos danos e de tantos impactos, é um embrulho feio de uma necessidade não atendida. Essa é a frase do Marshall, que é muito impactante, que assim, eu acho que é importante, né, após a rodinha, a gente começar a introjetá-la, foco na necessidade, porque toda violência vai ser expressão trágica de uma necessidade não atendida. Não sei se vocês já viram Coringa, o filme. Sim, sim. Se vocês olharem, assistirem agora, vocês vão assistir esse filme também com uma outra qualidade de informações, vocês podem receber, super indico. E é isso, né? Então, todo mundo quer atender a sua necessidade. Tudo que a gente faz é para atender a nossa necessidade, não é para fazer mal ao outro. Foquemos na compreensão a gente não tem que concordar com a estratégia de maneira nenhuma. A CNV diz está ok o outro ser violento. Não é isso. Se eu compreendo, eu posso inclusive começar a fazer pedidos adequados para que aquilo não aconteça mais. E esse é o quarto componente, é justamente essa é a caixa que é Black comigo. Ela é assim, o Grok, o jogo que se chama Grok, assim, G-R-O-K. A Brené Brown essa mulher, essa cientista maravilhosa, é ela que, né, propõe a importância de nós entendermos sentimentos e necessidades, e ela fala do poder da nossa vulnerabilidade. A gente acha que falar de sentimento e necessidade é estar sendo vulnerável. E ela trabalha muito isso, né? O poder da nossa vulnerabilidade. Eu achei tão perfeito que ele falou da questão da gente se conhecer e se analisar. No começo, você colocou lá que o CNV é interessante para a gente faça uma leitura de nós mesmos. Eu fiquei com aquela pulguinha, falei, como assim? Porque às vezes o outro não nos machucou, só que a nossa vulnerabilidade ou a nossa necessidade faz com que a gente se ofenda e crie um ruído onde talvez nem existisse. Ou seja, pelo que a gente está, né, quando a gente se analisa, a nossa necessidade, de repente a minha necessidade é que o outro haja de certa forma. Mas ele não tem que agir, é uma necessidade minha, talvez. Né? A minha interpretação foi mais ou menos assim. E muito profundo isso que ele falou. E esse é o segundo uso da CNV, é justamente para você se escutar e se compreender. Sim. Observando o seu sentimento e as suas necessidades. Que pode ser um trave para a comunicação não violenta. Porque se eu reajo de uma forma exagerada, o outro vai reagir também. Mas peraí, quem começou isso? Foi eu. Né? E quando nós atacamos, qual é a reação do outro, gente? Exatamente. Isso é uma reação fisiológica, né? Luta ou fuga, ou paralisia, né? São os três tipos de reação que bichos, e nós somos animais, temos diante de um ataque ou de uma ameaça de ataque. Luta, fuga ou paralisia. Se eu ataco, eu não vou me conectar. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso é fisiológico. Eu sou bicho. Eu vou me defender. Eu vou fugir, eu vou lutar, eu vou ficar estática. Não tem conexão no ataque. As necessidades, tem a listinha para nos ajudar. Tem uma dica que eu gosto muito, que é a gente pensar no oposto do que a pessoa está falando. Que a gente tende a falar o oposto do que a gente precisa. Por que você faz sempre tudo tão complicado? A pessoa está dando uma dica que a necessidade dela que não está sendo atendida é a simplicidade. Lembrar que necessidade não é o que eu quero que o outro faça, ou que ele faça determinada coisa. A necessidade é universal.
é minha, é sua, é de todo mundo do planeta Terra. E quando você expressa a sua necessidade, isso também ajuda a criar conexão, porque o outro, quando você fala que você precisa de participação, que para você é importante ter oportunidade de expressão, ele não discorda, ele é capaz de entender essa linguagem, porque essa necessidade é dele também, é de todo mundo. Falar em termos de sentimentos e necessidades nos conecta com o outro. Quando eu falo em atender a minha necessidade, eu não estou falando que nós não vamos entender e compreender o outro. Eu estou falando que quando você fala em termos de sentimentos e necessidades, você pode estar interessado nas suas e na do outro. Necessidades são universais. Isso, em termos de resolução de conflitos, é o que nós trazemos como quais são os interesses comuns. O que nós podemos aqui juntos fazer para atender a um e a outro. É mais uma proposta de exercício, tá? Para vocês sempre lembrarem que, né, é preciso esse exercício, tem que suar, tem que malhar. Essa todo mundo pegou, não, né? Sim. É tipo cumpriu essa. É datada, essa é datada. É porque era uma música bem antiga que falava, tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá? 1, 2 e 3. Mais uma vez. É, isso revela. Não é? Deixa eu falar. Não, é música. É Marcos, como é que é o nome? Marcos Vaz. 80 anos que ele fez ela. É, Lourinho assim, né? Usava um negocinho assim de... E o quarto componente, além da observação, da expressão do sentimento, da identificação da necessidade, é justamente agora o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um pedido. É o que Marshall fala dele. O que eu quero pedir ao outro que pode tornar a minha vida mais maravilhosa? Eu costumo brincar que isso é cafona, né? Mas é super, assim, eu acho muito, muito bacana essa forma dele expressar, né? O que eu quero pedir ao outro que pode tornar a minha vida mais maravilhosa. E esse pedido é pedido, gente. Ele não é ordem. Mas eu complementaria o que eu quero pedir, mas como eu vou pedir? O que? Como? Perfeito. Como que eu vou fazer esse pedido? O pedido não pode ser ordem. O pedido não é uma imposição. Então eu tenho que saber exatamente que tipo de pedido eu quero fazer. E não é fácil a gente saber o que a gente quer pedir. Nem sempre a gente sabe o que a gente quer concretamente que o outro faça. É um processo de construção mental. Então você tem que, antes de tudo, como bem lembrou o João, né? Você tem que se conhecer, entender seu sentimento e necessidade, o que de concreto você quer do outro, de maneira precisa. Se eu pedir ao meu marido para não ir mais jogar tênis nas terças-feiras às 19h, ele pode falar, beleza. Aí na próxima terça-feira, às 19h, estou eu lá esperando o meu marido para jantar, para ir no cinema, enfim, qualquer coisa, ele me liga falando assim, ó, vim jogar futebol. O que a gente quer pedir? Será que a gente sabe pedir? João, arruma seu quarto. No dia seguinte eu entro no quarto do João, a toalha molhada está sobre a mesma cama. Meu filho, eu te pedi para arrumar o quarto, arrumei tudo. Ai, mas essa toalha molhada daqui em cima da cama, você não pediu para eu tirar a toalha e pendurar ali no banheiro. Pediu para arrumar o quarto. Então, o pedido, ele deve ser concreto, objetivo, feito de maneira positiva. Evitem o não ir ao tênis. O que você quer mesmo do seu marido quando você pede para ele não ir ao tênis?
Me dê mais atenção, fique em casa comigo, vamos sair, tem um momento a dois. Você pode vir para casa pra gente jantar, pra gente ir ao cinema, pra gente conversar, pra gente ir ao teatro. Sem medo de rejeição. O poder da nossa vulnerabilidade. Nós todos somos vulneráveis. A pessoa pode falar, não, para mim não é possível, ok. Então o pedido é pedido. E sem esse medo de se mostrar vulnerável, porque vulnerável todos somos. Essa charge é ótima também. O Alessi com o dono dela, e o dono se afogando, e ele grita, Alessi, vá pedir ajuda. E a Alessi vai, procura ajuda, né? Ela vai pedir ajuda. Então, como que a Alessi interpretou vai pedir ajuda? Ajuda para ela, não para ele. O pedido, ele deve ser sempre o mais concreto possível. O que você, de concreto, quer que a outra pessoa faça para tornar a sua vida mais maravilhosa. Ao invés de pedir para não ficar muito tempo na hora do almoço, você pode pedir para aquela pessoa se ela pode voltar às 2 horas. O que é muito tempo? Mais uma vez, a avaliação. O que é muito e o que é pouco. Se eu pedir para a pessoa me compreender, é importante eu saber o que aquela pessoa entendeu do que eu estou falando. Mostrar mais respeito a mim. Se eu quero que ela bata na porta, é importante eu pedir que ela bata na porta, porque mostrar respeito também é algo muito abstrato, que para mim é uma coisa, para o outro é outra coisa. Para o meu filho era adequado, traje próprio, ir ao Tribunal de Justiça vestido de short e camiseta. Bem de short não era uma pergunta. Para ele estava ok. Ele trabalha de short e camiseta num ambiente super informal. Então, concretamente, se eu preciso que ele vá vestido de terno, calça e camisa social, é importante que eu diga o que é o traje adequado. O que é esporte fino? A gente vive às vezes procurando, né? Vai lá na internet, o que é esporte fino? O que é veste talar? Nossa. Nem sei se ele existe. Isso existe, né? Existe. No termo lá, né? Só fazer uma vírgula, que eu vi um meme um dia desse falando assim, vamos sair, venha com a sua melhor roupa. Aí a pessoa vai com a roupa de ginástica mais cara que tinha, não. É muito relativo para ela. Nesse caso até que foi bem assertivo, a mais cara, por exemplo, a sua melhor roupa, do ponto de vista dele, era aquela roupa de ginástica. É isso, né? Acho que assim, a gente tem que ser bastante concreto e objetivo quando faz o pedido. E existem tipos diferentes de pedido. Eu posso pedir uma solução. Olha, eu estou falando para alguém da minha equipe que nessa semana já é a segunda vez que ela trocou a lista de presença das reuniões. Eu me senti preocupada, porque aqui para nós é muito importante a organização do nosso trabalho. Você pode comparar a lista de presença com o plano de trabalho antes de cada reunião? E aí eu estou falando de concreto, do que eu preciso que ela faça. Antes da reunião, ela pega a lista e compara com o plano de trabalho para ver se batem. Eu pedi algo concreto. Eu posso pedir também conexão. Ao invés de eu pedir que ela compare a lista, eu posso pedir como é para você ter escutado isso, que a gente precisa de organização. Sim, interessante. Como que você se sentiu quando eu falei que a gente precisa de organização? O que você acha disso? Eu posso até convidar a pessoa a sugerir algo que para ela possa tornar aquele trabalho mais organizado. Com isso eu também estou me conectando. Eu posso já propor a solução que eu quero pedir e pedir a conexão ao mesmo tempo. Eu gosto desse tema porque ele é muito concreto. Eu quero te pedir para comparar a lista e eu também quero saber o que você acha disso. Como que é isso para você? E eu posso simplesmente pedir um retorno. Olha, você pode me dizer o que você entendeu da nossa conversa? Se eu estou anunciando a um adolescente que existe um mandado de busca e apreensão contra ele, já expedido, e que ele vai ser levado a uma unidade socioeducativa de internação.
Eu posso pedir a ele para ir para essa unidade? Ele vai falar assim, não quero, doutor. Não vou não. O que eu vou ter que fazer? Eu posso falar, beleza, então tá. Não, o pedido não é para ele ir, porque é uma ordem judicial. Qual é o pedido que eu posso fazer a ele nessa situação? No máximo, para ele me dizer como que ele está se sentindo. Ou seja, nem toda situação comporta, né? O pedido de uma solução nem sempre vai ser possível, porque tem horas em que a ordem, ela precisa ser dada. A ordem de prisão, uma ordem de desocupação, uma ordem de internação, uma ordem de retirada. A ordem não pode ser travestida de pedido. Pedido é pedido. Até entonação precisa. Ordem é ordem. Em situações em que você está dando uma ordem, você pode se conectar, sim. Você pode procurar saber daquela pessoa como que ela se sente. O que você precisa agora de concreto, né? Considerando que você vai ser internado. Sim. Você pode fazer outros pedidos. Você não pode pedir para ele para ir para o carro da SUASI para ser levado para a internação. Porque se ele não cumprir, de qualquer maneira, aquilo vai ser cumprido. Então, pedido é pedido. Tem gente que sempre fala, né? Ah, mas se você pede para o seu filho, então você pode tomar injeção? Não, não posso. Aí você vai e amarra o menino, fala, não vai tomar pro ponto. Né? Criança para levar ponto, porque amarra a criança inteira para levar ponto. Uma situação super traumatogênica. Você não pode pedir para ele, olha, vamos lá. Você pode, por favor, levar o ponto? Não, ela vai ter que tomar ponto. Então tem horas em que o pedido não pode ser para fazer coisas que aquela pessoa vai ter que fazer sim e sim. Naquele exemplo concreto que eu dei, né, e cada um depois pode ir para casa com o seu, seria eu falar para o Pedro como eu me senti, o que aconteceu, que eu me senti desmotivada, eu me senti frustrada, porque eu tenho necessidade de expressão e participação nas reuniões. O que eu quero te pedir, Pedro? Vai tomar banho, seu bobó? Não. Pedro, será que daqui para frente nas reuniões você pode esperar eu acabar de expor as minhas ideias para depois você falar o que você acha sobre elas? Ele também pode negar. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ter que desenvolver outras estratégias para poder me expressar nas reuniões. Eu não posso mais contar com o Pedro, mas eu não posso obrigar o Pedro a fazer nada. E quantas situações dessas nós vivemos no dia a dia? Mas essa sua postura causa uma reação menos reativa, com mais chance de sucesso do que... Exatamente, você foi assim, no ponto nodal. Você tem muito mais chance de ser atendido quando você está falando de maneira estratégica. Você está falando do que aconteceu, você está falando de como você se sente, de qual é a sua necessidade e de qual é o pedido que você está fazendo. Transfiram isso, gente, para a vida de vocês no dia a dia e, assim, comecem a exercitar, né? Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente poder passar ainda aqui os olhos pelos demais usos da CNV. Quando o João mencionou da importância de você usar a comunicação não violenta para si, esse é o segundo uso da comunicação não violenta. Então, se vocês já sabem quais são os elementos, os componentes, como é que vocês podem usar isso nas situações para vocês? Como que isso nos ajuda, por exemplo, a nos livrarmos da culpa? A CNV traz uma ideia de responsabilização, traz. Então, a cada vez que eu tenho que descer na academia do prédio para fazer ginástica às 6h30 da manhã, ao invés de eu falar, eu tenho que descer, eu devo descer, quando eu olho para mim, eu posso escolher descer para atender a necessidade de saúde.
de me manter saudável. Então, quando eu me conecto com a minha necessidade, isso mostra que aquela é uma estratégia importante que eu estou escolhendo para atender aquela necessidade, que é manter a minha saúde, cuidar da minha saúde. Quando eu estou saindo de casa, correndo para chegar aqui no curso 13 horas e dar conta do compromisso da pontualidade, e uma pessoa muito querida, vamos dizer, pode ser o meu filho, vem falar comigo e fala, mãe, quero conversar com você o assunto. Eu falo, não, agora eu não posso. Eu venho com aquilo assim, causa uma estranheza e um desconforto em mim. Então, o que pode me ajudar a me livrar dessa estranheza? Passem pelos mesmos componentes. Né? Quando João veio me pedir, mãe, você pode conversar comigo? E eu disse, meu filho, eu agora não posso. Como é que eu me senti? Eu me senti desconfortável, né? Porque eu tenho a necessidade de me conectar com meu filho e, ao mesmo tempo, eu tenho uma necessidade do meu compromisso, manter o meu compromisso com outras pessoas. O que eu posso daqui para frente fazer? Como que eu posso daqui para frente desenvolver novas estratégias para que isso não aconteça? Eu posso, antes de sair com o tempo adequado, e saber se está tudo ok com meu filho, para não ter esse descompasso de tempo que aconteceu. Eu posso procurar, não sei, organizar melhor esse tempo da manhã também para que isso não aconteça. Eu posso desenvolver outras estratégias que me ajudem a evitar isso. Isso é um exemplo concreto do que vocês podem fazer conhecendo esses componentes. Quer fazer algo? Só porque eu estou lembrando de uma situação da importância da gente conseguir fazer essa avaliação. Meu irmão casou tem quase um pouco mais de um ano, e um dia a gente estava lá na casa, minha mãe e eu, meu irmão estava lá na casa dele, e aí eu sei que a esposa do meu irmão tirou da secadora algumas roupas que pode pendurar e tudo, e aí minha mãe tinha lido há poucos dias o livro do Márcio, eu tinha falado com ela, não sei o quê. Ela virou para a Bárbara, que é a esposa do meu irmão, e falou assim, eu vi que você tirou a roupa da secadora e colocou direto no armário e tudo. Eu me sinto muito preocupado, porque meu filho tem necessidade de cuidado. Eu gostaria de ver se tinha como você passar, porque assim, foi criado lá em casa, a gente tem passadeira, passa o L, não sei o que. E aí a Bárbara foi e falou assim, nossa, mas ele tem necessidade, como que é? Aí ficou aquela coisa, aí ela falou, tá vendo, esse negócio não funciona. Eu senti como eu falei, eu observei o que ela fez, que ela tirou a roupa da secadora e colocou no armário. Eu nunca vi isso, não passava roupa. Eu falei, como que eu me senti que ela preocupada com o meu filho e ele precisa de cuidado. Tem necessidade. Ele tem necessidade, a gente falou cuidado, higiene, alguma coisa, e tudo, porque como precisa passar, se vocês que são novos, ele não entende que precisa passar, porque é bom pra isso, não sei o que. E eu fiz o pedido claro que se ela podia passar as roupas do meu filho. Ela veio perguntar se é minha necessidade ou dele. Então assim, eu falei assim, mãe, mas você acha que é uma necessidade de João Cláudio passar a roupa ou uma necessidade sua? Que a roupa do seu filho seja passada, que a forma... Porque, por exemplo, às vezes Bárbara, pra ela lavar a roupa dele, já não cuidar, porque ele é um adulto, ele pode lavar a roupa. Não, mas não é possível. Então assim, foi uma luta. Aí muito depois eu falei assim, pode ser uma necessidade minha, mas eu também acho que é dele. Então assim, a gente conseguir reconhecer o que é nosso e o que é do outro também, né? Então esse lugar, essa possibilidade de reconhecer, de olhar para si, e é um exercício, não é fácil. Mas assim, foi super interessante, porque ele tem necessidade de cuidado, e o quanto que a CNV, às vezes a gente pode se enganar também dessa forma de ligar, pessoal, usei todos, e aí qual foi o termo que ela usou? Os passos. Pessoal, eu usei todos os passos, observei, falei do meu sentimento, falei da minha necessidade, fiz meu pedido, e não tive o que eu queria. E aí sabe que eu fiz o pedido, eu fiz uma exigência, né? Porque eu tô falando, e assim, quem é mãe aí talvez pode ser coisa, mas é muito direto, eu percebo minha mãe nesse lugar, assim, meu filho precisa disso, meu filho assim,
entendi, mas seu filho, não, você precisa disso. Então Sim. bem interessante. Gente, tá ok se a gente passar 15 minutos? São 15 minutos em razão do cálculo que a gente fez da perda do início, tá? Não vão ser mais que 15, a gente vai acelerar. Então, o importante é vocês entenderem esses componentes. Você usa para se expressar, você usa para se compreender, você usa para escutar o outro. Como que eu escuto o outro usando esses componentes? Da mesma maneira, você está pensando objetivamente no fato que o outro descreveu, procurando na sua escuta qualificada entender o que ele está sentindo, qual a necessidade que está sendo atendida ou não atendida e que pedido ele gostaria de fazer. Para isso, nós temos que usar a escuta empática. É estar lá para o outro, preocupado em compreender o que o outro está sentindo e quais as possíveis necessidades. Eu falo possíveis porque a gente tem que checar, é do outro. Quais as possíveis necessidades estão sendo ou não estão sendo atendidas. E mesmo que o outro esteja falando de maneira agressiva, né? Esse é o quarto uso que é derivado do terceiro, mas ainda assim é possível nós focarmos nisso. Vou dar esse ingrediente-chave da escuta empática, é a presença. Quando a Dona Maria fala isso na sua frente, o que você poderia dar de devolutiva para a Dona Maria em termos de observação, sentimento dela, necessidade e possível pedido que ela gostaria de fazer? Eu estou escutando o outro, eu estou escutando a Dona Maria, falando do Zé Wilson. Como que a gente faz a checagem, né? Inclusive essa checagem para ver, quando você checa com o outro, ele se sente escutado. Né? Quando eu parafraseio e checo para ver se eu compreendi. Uma possibilidade seria, quando a senhora Dona Marina disse que seu filho está impossível, foi exatamente o que ela disse, olha só. Eu estou fazendo uma observação. Uma outra forma de falar de observação em linguagem é abre aspas e fecha aspas. Tá? Quando a senhora Dona Marina disse seu filho está impossível, parece, a dica da Nereida, me parece que a senhora está se sentindo desesperada. Que a senhora necessita se comunicar com seu filho de alguma maneira conectada. E qual é o pedido que ela queria fazer? Ela quer encontrar uma forma de fazer isso acontecer. Essa fórmula mágica com o filho adolescente. Quando eu devolvo isso para a Dona Marina, ela fala assim, doutora, nunca ninguém entendeu o que eu estou falando. Pela primeira vez tem alguém que está entendendo, é isso mesmo. Olha, a senhora falou certinho, é isso mesmo que eu quero. Eu preciso me comunicar com o meu filho. Então eu falei do fato, eu falei do como eu percebi o sentimento dela, eu falei de qual era a necessidade e de qual possível pedido que ela queria fazer. Eu usei os mesmos componentes para escutar do outro e fazer essa devolutiva. Então, esse terceiro uso da comunicação não violenta também nos conecta com o outro. Olhem o que ela falou para mim. Isso é real, gente. Eu sou titular da promotoria infracional, esse é um exemplo real, né? Eu estou afastada da promotoria porque eu estou no exercício da coordenação hoje do Compor, mas a minha titularidade é promotoria infracional. A gente escuta muito isso. Quando eu faço essa devolutiva, a pessoa se sente escutada, ela se sente totalmente conectada com o que ela está dizendo. Então, isso é valiosíssimo, né? Como você usa a comunicação não violenta para escutar o outro, através dessa escuta empática ou ativa. É ativa porque ela requer a sua atividade. Ouvir é passivo e todo mundo que não tem deficiência auditiva ouve. Escutar é ativo. Requer a sua presença
É exauriente, é cansativo. Quantas vezes a gente não sai, não é, João, de reuniões de mediação exaurido? Porque requer trabalho. Escutar requer energia, intenção e trabalho. Não é ouvir. Quando a gente fala entrou por um ouvido e saiu pelo outro, a gente só ouviu. A gente não escutou. Não. Isso não é escutar. Sem banana, só granola, boto o açaí, só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio, Renato, querido, como é que você tá? tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia, como é que tá, Cíntia? Então a gente acabou de se separar mesmo. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu crianço, né? Meu filho Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. É difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, eu não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, Não hein? somo, não. É pra marcar mesmo, hein? Não tá, mas me passa o seu celular que eu vejo se eu ligo essa semana. Não Eu só some. preciso do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. separou mesmo. Tá ótimo. Linda ela, linda. Cíntia! Ei, Renata, querida! Como é que você tá? Tá correndo atrás, né? É uma loucura esse mundo. Vem cá, adivinha quem eu encontrei hoje? O Cláudio, lindo ele, né? Tá com uma cara ótima. Falou de você, falou das crianças. A gente conversou a tarde todinha, muito gostoso. A gente tá marcando de sair, hein? Vê se aparece, hein, gracinha? Me liga. Beijo! Então, a importância da escuta, mais uma vez, é o maior ato de hospitalidade que nós podemos dar a qualquer ser humano. Como escutar? São as mesmas dicas da empatia, né? Como ser empático, como escutar de maneira empática, são aquelas mesmas dicas da empatia. E quando eu escuto, realmente eu consigo entrar no processo possível de diálogo. Eu também recomendo esse livro do David Bohm, que é maravilhoso e que, junto com o Marshall e o Martin Buber, são os três grandes filósofos do diálogo. O David Bohm complementa muito o que o Marshall Rosenberg traz na CNV, e ele fala isso, né? Até para dialogar, eu preciso escutar. Só existe diálogo onde há escuta. Num exercício diário. Rubem Alves, grande mineiro, ele propõe que a gente devia ter curso de escutatória e não só de oratória. É um grande ato curativo. A escuta é um ato curativo. Cada vez mais tem se investido nisso. Hoje nós estamos vendo no Rio Grande do Sul diversas dicas de como escutar pessoas que estão passando por esse evento traumatogênico, que é essa enchente. Como escutar a dor dessas pessoas? Tem diversas formas, né, sendo postadas aí por pessoas que entendem do assunto sobre como escutar qualificadamente essas pessoas. E nós vamos dar para vocês levarem para casa uma tabelinha que se chama Tabela Pessoal de Escutativa. Vocês façam em casa esse exercício. Pontuem, faz a lápis e aí depois vocês voltam a fazer, mas de uma maneira autêntica. Isso aqui não vale nota, não vale para ninguém, é para vocês mesmos avaliarem como anda a escuta de vocês, né? Investirem nessa capacidade de escuta.
E o quarto uso é justamente como escutar o outro, mesmo sendo o outro aquele que age com alguma agressividade. Eu posso escutar esse outro independentemente de como ele está expressando a sua mensagem, procurando entender a necessidade, procurar entender o sentimento e a necessidade. O que, olha, algum de vocês mencionou que a girafa, o interessante é como ela era mais lenta, foi a Andréia. Como ela era mais lenta, talvez ela conseguisse dar esse delay da respiração. E é justamente isso que o Daniel Goleman recomenda, o que ele chama de delay. É o respirar faz com que nós nos afastemos do agir sob a emoção para conseguir fazer com que aquela mesma informação que chegou na minha emoção chegue na minha razão. Não ter a resposta pronta. Não ter a resposta pronta. Respira. Primeira dica, inclusive da CNV, é deem o delay. Deem um espaço de tempo entre o que a pessoa trouxe como agressão e como você vai responder aqui. Se você só responder, você vai estar na resposta. Se você pensa antes de falar, você pode estar fazendo uma outra coisa, uma ação e não uma reação. Na reação, nós vamos estar presos ao que o outro fez. Na ação, eu posso estar fazendo diferente. E esse desenho, que é maravilhoso, ele traz essas 4 coisas que a gente costuma fazer quando alguém nos critica. Olha, o seu trabalho ficou horroroso. Eu posso dizer, ai gente, realmente eu não sei trabalhar. Nossa senhora, sou muito ruim. Eu não vou dar certo, eu vou embora, eu vou pedir demissão porque eu sou péssima. Eu vou estar me culpando. Eu posso culpar outro, o quê? O meu trabalho ficou péssimo. Você já olhou o seu, cara? Eu posso me conectar com o meu sentimento e a necessidade. Deixa eu entender. Então, quando você falou que o meu trabalho ficou péssimo, eu estou me sentindo confuso. Eu tenho necessidade de compreender melhor o que você espera do meu trabalho. Eu estou falando do meu sentimento e da minha necessidade. Você pode me explicar concretamente aqui o que você gostaria que fosse feito de outra maneira? E eu posso escutar o outro. Olha, então quando você está falando que o meu trabalho ficou péssimo, me parece que você está frustrado porque você tem necessidade de uma organização desse trabalho de uma maneira que você pensou que deveria ser. É isso. O que eu posso fazer também para atender a essa necessidade de organização? Eu estou falando do outro. Olhem como mudou. A mesma agressão que eu recebi do outro. Como que a CNV me ajudou nisso? Eu falei o que ele falou, eu falei do meu sentimento, eu falei da minha necessidade, eu falei do pedido. E eu posso falar do que eu vejo como sentimento dele, da necessidade dele e o que ele precisa, né? O que ele quer pedir de mim para que a vida dele fique mais maravilhosa. São formas, gente, não é fácil. Não é fácil a gente respirar, não é fácil a gente sair da reação, não é fácil a gente não devolver com a agressão. Mas o não ser fácil não quer dizer que é impossível. Então, o convite é para usar esses mesmos componentes também para isso. E, por fim, o quinto uso é aqui lembrar que nós podemos... Não, aqui eu adoro esse slide, eu vou só assim, mencionar ele para vocês, que quando a gente fala do chacal e da girafa, todo mundo tem, cadê? Aqui, ó. Todo mundo tem um chacalzinho e uma girafa. A gente tem que saber usar a girafa também para acolher o nosso chacal. Então essa autoempatia, né? Nos momentos que você, ai não, hoje eu fui super chacal, acolha o seu chacal. Isso é exercício, e é exercício diário. E o quinto uso, que é um dos usos da CNV também, é saber receber e expressar gratidão.
o que tão pouco é fácil. Muitas vezes a gente expressa a gratidão para uma pessoa de maneira ampla e não específica. E será que tem o mesmo valor de eu dizer para ela, de eu falar, olha, você é muito inteligente, do que eu falar, Lucas, olha, o seu trabalho ficou super bem escrito, isso é muito importante para o nosso setor, obrigada. Eu falei para ele concretamente o que ele fez e como que a escrita, né, de acordo com as normas da língua, é algo que importa no nosso órgão. Muito obrigada, Lucas, por ter feito esse trabalho tão bem escrito. É diferente de eu falar, Lucas, você é top. Lucas, você é ótimo. Isso generaliza e perde um pouco o valor, inclusive, da sua expressão de gratidão. Então, é uma outra dica para a gente falar concretamente do fato. Como que você se sente? Olha, eu me sinto super motivada ao ver você trabalhando aqui, porque esse cuidado é algo precioso na nossa equipe. Obrigada. Como que isso também qualifica uma gratidão e saber também receber gratidão, coisa que a gente de vez em quando tem dificuldade em fazer. A gente fala, imagina, não foi nada. Né? Então essa capacidade de aceitar também a expressão de gratidão alheia não é fácil. Nesse momento se conecta também, né, com a sua necessidade de reconhecimento. Como que você se sente quando você recebe gratidão? E, enfim, então é um pouco assim do que a gente queria trazer para vocês, João. Só um negócio que eu estava vendo, que eu lembrei, que o Dani falou da importância do quando for expressar gratidão, fazer o agradecimento de forma concreta. Eu estava lendo um livro que fala sobre técnicas grupais e o quanto que isso é importante do trazer no concreto, no específico, que está se agradecendo, que está se celebrando, para não chegar à intenção técnica grupal no âmbito corporativo. O gestor vai fazer um agradecimento, vai assim, essa equipe é muito boa, vai falar só mais um agradecimento. Isso é para qualquer um passar por aqui. Quanto você traz de forma concreta, o quanto que a pessoa se sente mais pertencente, mais valorizada. Não, ela pensou em mim quando ela fez esse agradecimento, quando ela expressou essa gratidão. Não foi uma coisa que ela falou que cabe para qualquer um. Então, especificando a ação de cada um, especificando a ação de cada um. Quanto que isso é importante, quanto que isso gera, aí volta no que a introdução no início, gera essa conexão. E a conexão, né, enquanto necessidade humana, né, que a gente precisa se sentir pertencente, a gente precisa se sentir conectado para não se sentir alienado da vida, e aí a vida como determinado contexto. Né? Então era isso, assim, eu espero que vocês possam de alguma maneira ter, né, curtido esse caminho, ou esse pedaço de caminho. Para quem fez sentido, que vocês possam continuar, né? Existem hoje diversos cursos, aprofundamentos, livros, lives. Se vocês entrarem no mundo da CMT, vocês vão ver que não tem, né, podcast, site, vocês vão ver que não tem fim. E agradecer por essa escuta atenta, pela participação de vocês. Para nós foi muito importante, né, ter essa participação ativa. Eu particularmente me sinto muito esperançosa cada vez que eu vejo pessoas interessadas no mundo mais pacífico e conectado, esse mundo melhor para todos. Então, muito obrigada e seguimos aqui também. Nós é que agradecemos.